Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é natural de Lauro Miller, mas mora em Tubarão há 63 anos. Ele tem 95 anos de idade e é um grande incentivador das letras na nossa cidade. Com 12 livros escritos, ele é membro fundador da Academia Tubaronense de Letras, a ACATU, e se considera um autodidata, tanto em relação à escrita quanto à pintura, suas duas paixões. Estou falando do farmacêutico e escritor Lindomar Cardoso Tunier. Tudo bom, seu Lindomar? Como é que vai o senhor? Bem, pela idade que eu tenho. Muito bem. A cabeça está muito boa, só o corpo está meio estragado. Não, mas está ótimo. Muito bem. Dá para ir levando. Enquanto eu puder dirigir, eu não tenho dificuldade. O senhor dirige, seu Lindomar? Dirijo, vou em todo lugar que eu preciso. Que maravilha! Seu Lindomar, é uma honra enorme receber o senhor aqui no Bate-Papo Literário. Muito bom. O prazer é meu, eu gosto de conversar. Eu também. Com gente jovem, traz mais alegria pra gente. Ai, que bom. Porque o idoso começa a falar com reumatismo, com isso, com aquilo. E o jovem não, sorri, gosta da vida, vivendo uma vida confortável, né? que a sociedade traz atualmente. Tudo isso está muito bom. Seu Lindomar, o senhor tem 95 anos de idade, nasceu no início do século passado, né, 1922, e vive agora no século 21, 2018. Como é que é passar quase um século de vida, assim, com todas essas transformações? Eu sou um idoso que procuro me adaptar aos jovens da época. Sim. Embora seja difícil, porque eu tive uma educação diferente, muito diferente. Eu imagino. Né? Imagino. Então, muitas coisas hoje em dia me chocam. Mas sou obrigado a acompanhar. Claro. Eu não posso ir para a rua dizer que tem de mudar por causa de mim. Né? Então, é verdade. Eu aceito o que a juventude está fazendo, embora discorde de muitas coisas. O senhor acha que o mundo está melhor hoje ou quando o senhor era jovem, enfim? Em certos aspectos, nem tem dúvida, a evolução trouxe coisas maravilhosas, né? Agora, a convivência familiar antigamente era melhor. Era melhor. As pessoas se aproximavam mais, né? Não tinha tantos aparatos ao redor, né, seu Lindomar? Tinha mais respeito. Tinha mais respeito pelo idoso. O idoso respeitava mais os jovens. Tudo tinha seus limites. Sim. Hoje em dia não tem mais limite. O que eu observo é uma cidade quase sem lei nessa parte moral. As coisas estão se transformando muito rápido, né, seu Lindomar? Muito rápido. Então, como eu digo, na minha idade eu tenho de acompanhar. Então, tenho as minhas dificuldades, mas compreendo que... E o que o senhor acha que está melhor hoje? Sem dúvida nenhuma, né? As condições de vida hoje em dia, fartura de alimentação, boa habitação, né? Higiene, tratamento de saúde, estudo, né? Universidades na porta, né? Tudo isso. O acesso a tudo isso, é uma né? coisa importantíssima, que antigamente, eu para frequentar a minha escola, eu andava 3 quilômetros a pé, né? Olha Todo só. dia e voltava. As crianças de hoje não têm ideia, né, seu Lindomar? Descalço, uma roupinha muito fininha no inverno, não passava muito frio. Sapato era luxo, né, seu Lindomar? Não tinha sapato. Criança não usava sapato, não tinha né? sapato, não. Era tudo mais descalço, tamanco, etc. Ô, seu Lindomar, o senhor é de Lauro Miller. Eu nasci em Lauro Miller. Meu pai era mineiro de mina de carvão. Mais tarde fui morar numa localidade próxima a Lauro Miller chamada Barro Branco. Certo. Que é a terra dos Dalbó. Pois é, fiquei sabendo. Depois, quando eu tinha saído da escola, a minha faculdade do Barro Branco, esse 4º ano de escola, fui para Aranguá
para casa de um tio que tinha farmácia. E lá então eu faz tudo, né? Fazia as compras para minha tia, lavava o chão, lavava a vidro, atendia na farmácia, enfim, fazia tudo. Estive lá, após 3 anos. Daí, via Lauro Miller, consegui um emprego na farmácia Lauro Miller, da companhia Barro Branco. E aí o senhor voltou então para Lauro Miller e começou a trabalhar na farmácia mais uns também. 3 anos em Lauro Miller, meu tio fez o convite para voltar para Aranguá. Voltei para Aranguá, daí servi o exército no tiro de guerra. Sim. Fiz meu curso de farmácia em 1939. Que legal. E a minha paixão era ter uma farmácia. Então fui fazendo um pouquinho de economia, aumentando dinheirinho. Em 1943 eu tinha 250 mil reais. O que será que significa isso hoje, né, seu Lindomar? Passei aqui em Tubarão, no Ageu Medeiros, que era cunhado do meu tio. Comprei 250 reais de drogas e medicamento. De medicamento. Fui trabalhar no lavamento da companhia Barro Branco, no setor do Guatá, ajudando o médico. Certo. Que só tinha um médico em Lauro Miller, então no Guatá eu atendia os acidentados, fazia injeções, fazia soro, que não tinha hospital. Sim. Toda doença é tratada em casa. Daí, e nas horas vagas, eu botei uma farmacinha em casa. Depois do trabalho da companhia, eu atendia as minhas freguesias. Muita desidratação, muito desarranjo de criança, muita gripe, muita tosse, muita coisa. E não tinha médico, né, seu Lindomar? Naquela época era... Melhorando a minha farmácia. Aí depois de 1 ano e pouco, 2 anos, eu queria casar, casei em 44. Daí já abri uma portinha, já saí da companhia e comecei só com a minha farmacinha, né? Lá em Guatá mesmo? Lá em Guatá. E o senhor veio para Tubarão daí quando? tive 12 anos lá em Guatá. Com a farmácia lá? Daí já eu tinha uma farmácia boa, uma surtida, tinha construído uma casa de material, eu já era... Já no comerciante? Vendi e vim para Tubarão. A minha vinda para Tubarão, naturalmente, você gostaria de saber. Gostaria. Eu vim por causa da família. 7 filhos. O senhor já tinha 7 filhos na época? Na época tinha 4 filhos vivos já. E um morto. Daí veio para Tubarão, tivemos mais 2 filhos. Então eu cheguei à conclusão que em Guatá eu não tinha condições de dar instrução para meus filhos. Sim. Meu rendimento daí não ia dar para pagar alojamento, escola, essa coisa toda. Então procurei um local. Depois de andar em diversas cidades, de Porto Alegre, de Florianópolis, Criciúma, etc., optei por Tubarão. Tubarão seria um lugar que... Porque Tubarão, sempre gostei, sempre passava por aqui, então, gostava da cidade. Já tinha mais gente, alguém conhecido, futebol, etc. Então, daí vim para Tubarão, por esse motivo, por causa dos filhos. E cheguei aqui... Em 55? Em 1955? Em 55. O Dom Anselmo Pietrula foi o primeiro bispo, tinha chegado há poucos meses antes. Aqui? Uns 2, 3 meses antes ele tinha chegado. Logo me entrosei na igreja, na sociedade, e fui muito bem recebido. Senhor Lindomar, nós vamos fazer um breve intervalo, porque eu quero que o senhor volte e conte a história que o senhor começou aqui em Tubarão, que é muito legal. Interessante. Um minutinho só, tá? Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta para continuarmos o nosso bate-papo literário e hoje eu tenho a honra de receber o farmacêutico e escritor Lindomar Tunier. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida.
E agora, no IASES, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer a sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASES. Seu Lindomar, voltando então na história, no tempo, né? Lá em 1955, o senhor chega aqui em Tubarão com a sua família. Em falar nisso, o senhor casou em 1944. São quantos anos de casado agora que o senhor está fazendo esse ano? Eu casei em 44, em novembro. Em novembro eu vou fazer 74 anos de casado. Meu Deus do céu. Tu nem te lembra? Não, nem faz tanto tempo que eu nem me lembro. Ô, seu Lindomar, então o senhor escolheu Tubarão para viver e vive aqui então já há 63 anos. Eu sempre gostei de Tubarão, então eu cheguei aqui e me adaptei rápido mesmo. Já tinha alguém daquela minha região morando para cá. No instante eu comprei uma farmacinha que ia fechar, falta de movimento, farmácia Santa Albertina. Você sabe que dentro de um ano eu tinha movimento igual aos outros. É mesmo, seu Lindomar? Oh, fui tão feliz, tantas amizades. Fui sócio de todas as sociedades, do 7, do 29, do Sul Catarinense, sócio dos times de futebol, torcedor dos futebol. Gostava muito de futebol, gosto muito de futebol. Que então, bom. O senhor é fundador da Associação de Farmacêuticos? Sou fundador da Profar, Associação de Propriedade de Farmácia. De farmácia. Sou da CDL. da Comissão da Construção da Catedral. Sou fundador da nossa Academia de Letras. Sou fundador do CDL. CDL, pois é, fui presidente por 2 importantíssimo. gestões. De formas que eu participei, gostava de participar ativamente, não faltavam reuniões e tal. Hoje que não estou participando por motivo da idade, Sim. não posso sair à noite. Sim, sim, entendo. Mas a minha mente ainda flutua, gosta de ver, de fazer, de coisa. Coisa boa. Fosse possível, eu fazia. Seu Lindomar, Há pouco tempo ainda fiz uma construção. Meu Deus! Vamos agora então falar um pouquinho da escrita do senhor e da pintura também, que são 2 paixões, né? Quando é que a escrita surgiu na vida do senhor? Quando é que o senhor começou a escrever? Escrever livro, para mim, pessoa que gosta de ler, revistas, jornais, que lê bastante, também tem capacidade de escrever um livro. Precisa ter um toque. E eu tive esse toque quando li uma obra de um escritor chamado Og Mandino. Não conheço. O maior vendedor, o livro era o maior vendedor do mundo. Aquele livro me cativou, era uma história linda. E disse, eu vou fazer um livro também. Daí, Albertina... Esse aqui foi o primeiro livro do senhor? Foi o meu primeiro livro em 1977, 1997. Certo. Um amigo meu me contou a história dele e eu... Transformou em livro. Ele não era daqui, ele era de Porto Alegre, mas morava aqui na ocasião. Daí eu fiz a Albertina, fiz o livro. E dali não parei mais. Gostei tanto de escrever as minhas histórias, eu convivo com meus personagens. Enfim, escrever é uma maravilha, Ô, seu Lindomar, e da onde surgem as ideias para escrever os livros? Aqui foi de um amigo que contou. Sempre existe algum fato que a gente pode transformar. Em história. Uma história que eu soube que aconteceu, aí a gente transforma no livro, né? Tem um começo, daí à noite, principalmente, eu boto na mente o começo e o fim do livro, já. Esse é o processo do senhor, tem que ter na mente... Daí eu venho convivendo com eles, né?
Os personagens, né? Eu convivendo com aquelas famílias, comendo com eles, dormindo na casa deles, conversando com eles, conhecendo eles pessoalmente. É uma maravilha. Que interessante. Ô, seu Lindomar, e como é que é o processo de criação? O senhor faz no computador, escreve no computador, escreve na máquina? Eu escrevo tudo à mão. Tudo à mão? Tudo à mão. Eu uma vez comprei um computador, mas não me adaptei, até dei para o meu neto. Eu gosto de escrever, compreendeu? E graças a Deus, por eu escrever bastante, eu não tenho a mão trêmula, não tenho nada. Isso, já. Muito, tudo, não tenho dificuldade. Mas escrever para mim é uma alegria que tenho, escrever. Seu Lindomar, vamos falar um pouquinho aqui do livro de contos do senhor. Esse aqui é o segundo livro, né? Então o primeiro é um romance, né? E esse aqui é um livro de contos, que eu sei que o senhor me falou que tem aqui, eu li até... Os contos. Que tem um até em relação a Anita Garibaldi, né? Tem. Que o senhor meio que desmistifica um pouco a vida da Anita Garibaldi. Como algumas informações que eu tive, não dos livros, só da Anita, então eu fiz a meu modo, compreendeu? Ela nasceu em Morrinho, o pai era tropeiro, etc. Era uma moça muito bonita, etc. E ali vou discorro a vida dela até chegar no Uruguai. Dali então parei. Muito interessante. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos então para falar então dos outros livros desse almanaque aqui que eu achei maravilhoso, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta para continuarmos o nosso bate-papo literário. Hoje eu tenho a honra de receber o farmacêutico e escritor Lindomar Tournier. E a literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é o livro Eu, Passarinho. Ver as coisas com simplicidade não é tão simples assim. A poesia de Mário Quintana é prova disso. Em seus versos, a vida nossa de cada dia se revela profunda e bela, além de divertida. Graças ao seu olhar doce, sensível e bem-humorado, este gaúcho está sempre entre os mais queridos de nossa lírica. Esta antologia, dividida em 4 eixos temáticos, aborda assuntos recorrentes na obra de Quintana: a fantasia, o cotidiano, o humor e a metalinguagem. O livro, que cobre toda a carreira de Quintana, apresenta uma grande riqueza de temas e de formas. Aqui encontramos sonetos, versos, livres, aforismos e prosa literária. Diferentes modos de expressar uma coisa só: a grandeza desse poeta passarinho, que nunca passa sem nos levar em suas asas. Seu Lindomar, o senhor gosta de poesia? Eu gosto de poesia, mas para poesia eu tenho dificuldades. O senhor gosta mais de escrever romance, escrever histórias, crônicas, contos, histórias. Eu também. Transforma a história, o assunto da história. Eu gosto de livro pequeno, que não tenha muito floreio, que o escritor, que tem muita bagagem literária, ele escreve um livro com 400 páginas, mas vem contando minuciazinhas assim. Eu comecei ganhei um livro outro dia, eu comecei a ler e parei. Não deu para ler. Sim. Porque tinha um lixo, chegou um cara para falar com o comandante lá do navio, daí da história do cachimbo dele primeiro, que ele pegou um cachimbo de pérola com um cabo torto, usando um fumo especial. E não sei, aí faz uma descrição detalhada. É um livro de sonar. Eu gosto de livro que conta uma história sincera, vai àquele ponto sem fazer essas firulitas tudo. Porque... Eu li recentemente, seu Lindomar, a verdadeira história de Natan. Tá. E eu fiquei impressionada com o final. Foi completamente surpreendente a história dele.
esse final surpreendente, o senhor já tinha em mente quando o senhor começou a escrever o livro? Todos os meus livros, de um modo geral, Quem Matou o Coronel Jacques e tudo isso... Isso aqui é do ano passado, né, seu Lindomar? Também tem, assim, um final que surpreende. Que a pessoa, surpreende, que a pessoa está logo para saber como é que fica. Todos os meus livros, às vezes, tem isso, compreendeu? Guatápsula tem também, todos os livros. Eu gosto de contar umas histórias assim, e é muito bem aceito assim pelas pessoas. É verdade. Infelizmente, o escritor do interior não vende livro. É mais difícil, uma vaidade, é um vício, é uma maneira de extravasar o seu pensamento, de gostar de escrever, de gostar de ler. Eu acho que é uma realização, né? Eu leio muito, leio 2 jornais diários, eu assino a Veja, assino Seleções, eu estou toda a vida ocupado. O senhor acha que a leitura é uma das maneiras que faz com que o senhor seja tão ativo até hoje? De pensamento, de... A leitura é que nos abre a mente para tudo, é a leitura. Eu fico com pena quando uma pessoa... Um dia eu fui oferecer um livro para um camarada, um cidadão que eu achava que... Né? Eu digo aqui, eu escrevo esses livros muito bons, não quero? Eu não leio livro. Que coisa, né? Eu digo, mas tu sabe ler? Sei, eu estive na escola. Fico até com pena do cara dizer que não lê um livro, não lê uma revista, não vê nada. O senhor se considera um autodidata, né, seu Lindomar? O senhor fez até o 4º ano primário e dali alçou voos por conta própria, né? O livro nos instrui. É uma instrução, é um livro. Você aprendeu a ler e escrever, depois não aproveita. Sim. Tem que aproveitar a tua intelectualidade, o que você sabe. Não é? Você já bolou se ninguém tivesse escrito a Bíblia e outros, o que seria de nós? E é uma forma de conhecer a história sem estar presente, né? É uma forma de conhecer o mundo sem precisar viajar, ou seja, através do livro você tem as portas abertas. Dessa parte, eu conheço, em geografia, eu conheço praticamente o mundo, lendo. Outro dia até falei com um cara que andou na França, tudo isso, daí eu citei para ele os pontos e aquela coisa toda. Ele sabe mais do que eu, porque eu leio muito, leio sobre a Rússia, sobre a Austrália, sobre isso, sobre aquilo, estou sempre lendo, né? Digo, Ô, seu Lindomar, o senhor acha que hoje em dia o jovem está lendo mais ou menos do que antigamente? O jovem, enquanto é novo, ele só recebe instruções, mas não aproveita. Quando é que ele não vê um jovem entusiasmado com literatura, com isso é difícil. Isso é um caso raro. Quem sabe isso que ele está aprendendo agora vai servir no futuro, que ele vai clarear a mente que precisa fazer, né? Sim, com certeza. Ô, seu Lindomar, a gente não pode deixar terminar o programa sem falar desse almanaque que eu achei maravilhoso. Quando é que o senhor começou a fazer o almanaque? Eu quero te mostrar aqui o almanaque. Eu pensava em fazer um todo ano, mas só fiz 2 anos. Muito interessante. Esse aqui o senhor começou em 2010. Eu acho interessante, né? Introduz alguns artigos meus, que fazia quando escrevia no Diário do Sul e tal. O senhor escreveu por um tempo no Diário do Sul, né, seu Lindomar? Dá muito gosto de ler, que tu vai ler coisa que tu tinha... isso eu vi há tantos anos passados. Então... Muito legal. Esse aqui é sobre o ano de 2010. Esse almanaque aqui é do ano de 2010. Esse é o primeiro. E o senhor escreve à mão aqui. Achei demais a introdução. Olha, isso aqui é uma relíquia, seu Lindomar. E o que o senhor escreve? Como é que o senhor seleciona? Eu botei ainda uns versos aí. Muito legal. E como é que o senhor seleciona as reportagens, as matérias, os textos? Como é que o senhor seleciona? Aquilo que o senhor gosta? Eu, uma vez, um viajante me deu um livrinho, ele até era mineiro. Chamava-se Prosaico. Esse livrinho, então, tinha uma porção de histórias de diversos lugares que ele passava, compreendeu? E aquilo me chamou a atenção.
Eu fui guardando esses recortes porque gostava, sem saber para quê. Daí inventei essa Bíblia aí. Aí o senhor fez então no ano de 2010 e ano de 2011. Ai, muito interessante, seu Lindomar. Adorei. Quero ler, vou ler com muito carinho, Ô, seu Lindomar, esse aqui então foi o último que o senhor lançou e foi o ano passado. Que legal. E é sobre o coronel, quem matou o Coronel Jacques? É uma história de suspense? É, um suspense. Isso foi fatos acontecidos, até tem um fato aí real. No final do livro tem um fato real que aconteceu em Lauro Miller, compreendeu? Informas que... Ô, seu Lindomar, são 7 livros escritos, são 12 livros escritos. Tenho 13 livros escritos, 7 publicados. Que legal. A gente não vende livros, então desanima um pouco, tal, é uma despesa meio alta, então a gente... Mas tem que continuar publicando para nos contemplar. Eu estou escrevendo, estou deixando para os filhos, para os netos. Ah, que bom. Eu mando fazer um boneco de cada livro, né? Então, e aí deixa para quiser editar o livro, está prontinho. Né? Seu Lindomar, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui no Bate-Papo Literário. Foi uma honra recebê-lo aqui. Honra maior foi para mim. Eu, com 96 anos, aqui na frente de uma jornalista jovem, cheia de ideias jovem, gosta do que faz. Adoro. E se você gosta do que faz, você vai cada vez gostando mais, cada vez aprendendo mais, cada vez se incentivando mais. A gente é assim, começa com pouca coisa. Quando você faz o que gosta, você não cansa. Não, é verdade. Você não sente canseira, você gosta, você procura sempre se aperfeiçoar mais. Muito obrigada, seu Lindomar. Até a próxima. Deus quiser. E eu conversei hoje com o farmacêutico e escritor Lindomar Tunier. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir por inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M.A. Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!